Glória a Deus. Hoje eu gostaria de conversar com você um pouquinho a respeito de fé. Esse tema, gente, é um tema tão profundo e abrangente. Eu sei que aquilo que eu conheço a respeito de fé ainda é o molhar os pés. Não é os joelhos, não é os lombos ainda. Eu estou trilhando na verdade do Evangelho e tenho pedido ao Senhor que me revele mais profundamente o que é o conceito de fé com a revelação e a gloriosa presença de Deus. Então, eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas que o Senhor tem me ensinado. E, junto com isso, eu gostaria de compartilhar com você meu testemunho que eu disse que eu iria dar. Então, por favor, tenham paciência comigo, né? Eu ainda não sei como é que eu vou fazer isso. Eu conto primeiro o testemunho, se eu falo a palavra, se eu vou fazer tudo junto, mas eu creio que o Senhor vai fluindo aí, né? Com a graça que Ele sempre tem. Esse tema e todas as coisas que eu venho trazer para você aqui foi quando eu estava na UTI e o Senhor veio com a graça poderosa dele sobre mim e me fortaleceu e tem me fortalecido ao longo dos meses. Porque depois de lá, o meu coração se voltou completamente para esse tema. Na verdade, fiquei meio teimosa durante uns anos. Deus já estava falando para mim que eu deveria estudar mais sobre fé faz mais de 3 anos. E com tantos de coisas para se fazer, eu começava o estudo, eu parava, mas agora o Senhor me encurralou ali mesmo. E como tem sido glorioso para mim. Então, que o Senhor me dê graça, né, para poder conversar com você a respeito disso. Bom, queridos, o aspecto que eu quero falar sobre a fé hoje com você não é a fé que te traz aqui hoje, no sentido de que o Senhor veio trazer salvação sobre a sua vida e você batizou. Isso é uma fé salvífica, uma fé salvadora, como dizem, e ela é muito importante. Inclusive, todos que estão aqui têm essa fé, não é? Porque senão não estaríamos aqui. Nenhum de nós somos ateus, nós cremos em Deus, nós cremos que Ele existe, não é? Inclusive, a palavra fala lá em Tiago que você faz muito bem se acreditar que Deus existe, porque, inclusive, os demônios acreditam que Deus existe e eles ainda tremem diante dessa realidade de saber que Deus é um só, que existe um só Deus. Essa é a realidade que nós também acreditamos. Não é nesse aspecto da fé que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre o aspecto de fé que traz sobre nós, no decorrer da nossa jornada cristã, um tipo de amadurecimento e precisa achar um lugar e um espaço dentro da gente. É aquele tipo de fé que a gente vai precisar exercitar quando Deus fica em silêncio. É aquele tipo de fé que quando a gente está sendo apertado, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei se você já passou por esses dias, mas se não passou, possivelmente vai passar, porque a vida é essa. E para nós cristãos, quando a gente atravessa certos tipos de vales, eles não estão lá para nos fazer definhar, queridos. Vamos entender que existe algo poderoso acontecendo dentro de mim e de você todos os dias. E há uma maturidade que nós precisamos alcançar na nossa fé, que vai fazer com que a gente entenda um pouquinho mais a respeito de Deus, tendo uma nova revelação fresca de quem Ele é. Só que essa fé, essa profundidade de fé, ela só cresce num ambiente propício. E qual é o ambiente propício? O caos. Oh, meu Deus. Gente, se eu me emocionar, vocês não reparem. Eu tô bem mexida hoje. Existe um lugar, queridos, que o Senhor nos permite chegar aonde você não vai ouvi-lo, aonde você não vai senti-lo, onde você não consegue, às vezes, ver a manifestação dele. E a gente pensa que Deus nos abandonou. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. Esse é o ambiente propício para que a sua fé crie raízes mais profundas e encontre um pouco mais de água fresca. É um ambiente propício para que você confie de uma forma diferente no autor e consumador da sua fé. Não é no tempo de abundância que a nossa fé ela é trabalhada. Não é no tempo bom que a fé é trabalhada, mas é quando há a adversidade.
É quando nós estamos encurralados pelas circunstâncias que nós somos apertados e desafiados a trazer para a superfície o que existe dentro da gente. E às vezes o que tem dentro da gente é a incredulidade. Só que Deus não faz isso para nos envergonhar. Ele faz isso para mover o Espírito dele e nos mostrar que é possível entregar aquela incredulidade a ele e nos permitir lançarmos nas águas do Espírito. Porque do outro lado, a gente vai sair mais revigorado. Diante de todo esse cenário, quero compartilhar com você um pouco do que aconteceu comigo. Então, eu tive uma gestação excelente, né, guardada com as dores naturais de uma gestação, mas ela era excelente, não tive problemas maiores. Eu tive meu parto, a manifestação da presença de Deus na chegada do Matias foi gloriosa naquela sala de parto, foi muito incrível, foi muito intenso. As pessoas que assistiram o vídeo também se emocionaram conosco, foi incrível. E a gente, depois de 2 dias de que o Matias tinha nascido, eles liberaram a gente, estava tudo bem com o bebê, estava tudo bem comigo. Eles liberaram a gente para ir para casa, e eu me lembro que ainda na cadeira de rodas, porque a gente sai assim quando faz uma cesárea, na cadeira de rodas, quando eu estava diante da rua, assim, olhando para a rua, eu me sentia muito estranha. Era como se eu estivesse muito distante do meu próprio corpo, era muito estranho. Mas eu pensei que aquilo fosse consequência da anestesia, e enfim, e fui para casa. E vivi aqueles momentos dos primeiros dias com o bebê. Vocês sabem como é, né? As mães sabem como é difícil, né? A gente amamentar dói, o corte dói, a gente está insegura, tanta aquela coisa, né? Eu fui para casa. Minha sogra estava em casa e nós estávamos preocupados com ela, porque ela chegou aqui, ela é argentina, ela chegou aqui para o Brasil e ela estava com a pressão muito alta, diabetes alta, e nós conseguimos um lugarzinho no SUS para ela fazer um acompanhamento. E eu cheguei em casa na sexta-feira, ela iria na segunda-feira fazer o acompanhamento. No sábado à noite, minha pressão começou a subir um pouquinho. E foi pouca coisa, dava 13/9 a minha pressão. Eu mandei uma mensagem para minha médica, ela falou: você está sentindo mais alguma coisa? Não, está tudo bem. Eu estava com um pouco de dor no estômago, mas eu nem associei. E ela falou assim, não. Eu falei, não, está tudo bem. Ela falou, então afere sua pressão 3 vezes ao dia. Ok. Só que chegou no sábado, eu estava lá com o Matias, que dorme de dia, e eu não dormi, né? Aquela coisa, aquela insegurança. Eu esqueci de aferir minha pressão no sábado. Domingo passou e eu não aferi minha pressão. A pojadura, que é a descida do leite lá, e eu com aquela dor insuportável. E eu não esqueci completamente. Quando chegou segunda-feira, que foi quando a Tati chegou em casa falando sobre... Ela levou a minha sogra no UPA. E ela chegou falando, eu me lembrei. E eu peguei o aparelhinho de pressão que estava lá em cima da cômoda. Depois que a Tati saiu, eu fui aferir minha pressão. Minha pressão estava 16/9. E eu mandei uma mensagem para minha médica. Minha médica falou, você deve ir para o hospital agora. E de verdade, eu sabia que a pressão alta sempre é algo preocupante, mas eu pensei que eu fosse para o hospital e levar uma medicação e voltar para casa. Tanto que o Arnaldo foi com o Matias comigo, né, para o hospital, e eu falei, fica aqui no carro. Eu não quero que o Matias entre no hospital para ficar nesse ambiente contaminado. Ele tinha 5 dias. Falei, eu não quero que ele fique aí contaminado, então fica no carro, que eu vou lá, faço o exame, tomo a medicação e volto. Vou vir aqui para dar uma mamazinho para ele. Tudo bem? Tudo bem. Só que eu cheguei lá, gente, minha pressão já estava 16/10. E me deram remédio via oral. Eu fiz uns exames. E eu estava esperando o resultado dos exames, minha pressão não baixava. Eles ficavam aferindo minha pressão, ela não baixava. E eu desesperada, assim, com a fome do meu filho no carro. E ele é tão bonzinho que nem chorou. E eu ia lá para fazer um intervalinho para dar uma mamar para ele. E a enfermeira falou assim para mim, mãe, você precisa se acalmar. Porque se você ainda ficar com essa pressão alta, eles não vão te liberar. Aí que eu fiquei nervosa, né, gente? Como assim? Para mim não tinha nem possibilidade de internação na minha cabeça. Mas os exames saíram e eu retornei no médico. E quando ele olhou meus exames, ele foi circulando. Isso aqui está alto. Isso aqui está alto, isso aqui. Aí ele olhou para mim e falou, você vai ter que internar. E você vai para o UTI. Ai, gente, eu entrei num choro muito copioso, que eu acho que todo hospital ouviu. E eu chorava e eu falava, o meu bebê, porque na minha cabeça, como é que meu bebê ficaria sem mim? E eu chorava, e ele ficou com muita dó de mim. Ele falou,
calma, com quem que você tá? Manda chamar. O Arnaldo veio com o Matias, e ele falou, eu vou te internar no quarto para você tomar medicação lá, seu bebezinho vai ficar com você. Mesmo assim, eu não conseguia parar de chorar. E ele falou assim, conversa com o hospital, vê se vocês conseguem ficar. E graças a Deus a gente conversou com a moça do hospital, a assistente social, ela foi muito amável, ela me abraçou, ela me confortou, e eu entrei na segunda-feira no hospital, e eles foram me dando remédios. E eles foram me dando um remédio, 2 remédios, 3 remédios, e minha pressão não diminuía. E minha médica disse assim, Vanessa, existe uma doença muito, muito rara, que pode ser que esteja acontecendo com você. O que eu tive, gente, para você entender? Eu tive a pré-eclâmpsia pós-parto, e eu tive síndrome de HELP associada com a pré-eclâmpsia, síndrome de HELP parcial. Eu não sabia o que era, então vou falar para você o que é. A pré-eclâmpsia, ela geralmente acomete grávidas, né? Então, enquanto elas estão com o bebezinho na barriga, a pressão sobe e há uma alteração no fígado. Então, essas mulheres têm uma gestação de alto risco, então elas ficam sendo sempre acompanhadas. Mas eu não tive nada disso na gestação. E quando o bebezinho sai da barriga, é quando a pré-eclâmpsia desaparece, porque tirando a placenta, a mãe estabiliza. Só que no meu caso, não existia mais bebê na barriga. E a médica não sabia muito o que fazer comigo, porque ela disse que ela nunca pegou uma paciente com isso. E ainda associada à síndrome de HELP, que eu fui saber só mais para frente, que também tinha isso, por isso a resistência, a gravidade maior, ela disse que era como se eu tivesse ganho na loteria. Ninguém nunca tem isso. Ela falou, você foi a premiada. Mas a síndrome de HELP, ela é um quadro mais complicado da pré-eclâmpsia. É quando os rins, aliás, a pré-eclâmpsia altera os rins, mas na síndrome de HELP afeta rins, fígado, sangue, as plaquetas baixam até que a mulher tem hemorragia e ela pode falecer. E a única coisa que eu não tive da pré-eclâmpsia foi a hemorragia. Todas as outras coisas estavam afetadas nos meus exames. Então, eu entrei ali para o hospital e eu não sabia ainda que eu estava com síndrome de HELP, nem sabia que isso existia. E eu sabia da pré-eclâmpsia, mas também não sabia que era tão raro. E eles me administrando remédios, e lá existiam pessoas muito abençoadas, mas também eu lidei com 2 pessoas que me pareciam estar lá para que a minha fé fosse abalada. Então, ela ia aferir minha pressão, ela falava, você não vai melhorar. E ela dizia assim, você deveria estar na UTI. Eu não sei por que você está aqui nesse quarto. Aí ela aferia minha pressão dava alta, e ela dizia, eu disse para você que você não ia melhorar? E a minha pressão não estabilizava, eu estava tomando muito mais de que 5 remédios, eu estava tomando vários e minha pressão não alterava. Minha médica sempre em contato comigo, e eu fiquei assim na segunda, na terça. Só que eu e o Arnaldo fomos acometidos na segunda-feira, no finalzinho do dia, por uma sensação que nós não falamos um para o outro, de que eu iria falecer. E eu não falava para ele para não desesperar ele, e ele não falava para mim pelo mesmo. Mas a gente ficou angustiado, né? E era uma sensação muito estranha, é como se tudo que eu estivesse fazendo ali fosse uma despedida. Algumas irmãs foram no hospital para estar comigo, para às vezes render o Arnaldo algumas horas, e eu conversava com elas com a sensação de que era a última vez. E eu não falava, obviamente, para elas, né, exceto algumas mais próximas, assim, 1 ou 2 mais próximas de mim, porque eu não queria apavorar ninguém. Mas eu ficava com aquela sensação de que aquilo estava acabando. Mas, irmãos, quando eu estava indo para o hospital, eu perguntei para o Senhor o que estava acontecendo. E a única palavra que veio no meu coração foi preservação. Mas Deus não me falou mais nada. Por Ele não me falar mais nada, eu ficava mais desesperada. Porque se Ele me dissesse, você vai, eu talvez ficaria ali mais tranquila, porque o Senhor já teria me dito, e eu sabia que Ele ia, né, cuidar de tudo. E se Ele dissesse, não vai, ficava melhor ainda, né? Que eu ia cuidar do meu bebê. Mas Deus não me falava nada. E eu orava e eu falava, Deus, o que está acontecendo? Deus não me dizia nada. Entrei num silêncio caótico. E aquelas mulheres vinham e nada melhorava. Quando chegou na quarta-feira de madrugada, eu tive uma visitação espiritual no hospital. Entrou um espírito no hospital e aquilo me deu muito medo. Porque eu não sabia
se aquele espírito tinha ido para me buscar. E eu não sabia, ou o que era, eu não sabia. Ele me deu um pavor tão grande que eu não sabia se aquilo era ruim ou era bom. Mas eu não sentia que era um demônio, porque a gente lida com essas coisas e sabe a opressão que eles trazem. Não me trazia opressão, mas me deixou apavorada. Ele tocou em mim. E, enfim, foi uma experiência muito, não sei nem dizer, não vou nem nomear, porque eu não sei falar. E quando eu acordei de madrugada, eu olhei o Arnaldo, era umas 4 da manhã, nesse momento que eu acordei, o Arnaldo estava lá caidinho. Aliás, eu acho que ele não está por aqui, o Arnaldo não está, né? O Arnaldo foi um guerreiro, gente, que eu não sei nem te dizer. Ele, de dia e de noite, estava lá, ele não dormia, não comia direito, e ele cuidou do Matias, enfim. Foi incrível ver o Arnaldo daquela forma também. E eu vi ele ali, estava caidinho assim no sofá, e aquela penumbra entrando no quarto, sabe? E eu gritei ele e falei, amor, eu ouvi uma coisa. E eu comecei a compartilhar com ele o que eu tinha visto, e ele começou a chorar. E eu comecei a chorar, e eu falei, eu acho que eu vou morrer. E ele falou, eu também acho. E ele falou, eu senti uma tristeza horrível no meu coração. E eu falei assim, meu Deus, e agora? A gente se desesperou. Não foi desespero, mas a gente chorou junto, né? E ele chorava de um lado, eu chorava do outro, e a gente começou a orar. E eu lembro que eu orei assim, Deus, todo o espírito que está querendo me fazer perder a minha celebração de ter meu filho, eu, em nome de Jesus, o rejeito agora. Eu não sei o que o Senhor vai querer, o que o Senhor quer de mim. Eu não sei se o Senhor quer me levar, eu não sei como vai ser. Mas eu preciso da sua ajuda, Senhor. E o Arnaldo começou a orar de um lado, e eu comecei a orar em línguas. Enquanto eu orava em línguas, começou a me subir um calor nas minhas pernas. Foi uma coisa muito forte. E aí, isso foi na quarta de manhã, né, de madrugada. Naquele dia, meus exames melhoraram. E minha pressão diminuiu um pouco. Eu me lembro que a Mari foi me ver no hospital. Só que a sensação não me abandonava de que ia acontecer algo. E eu falei assim para a Mari, amiga, eu estou me sentindo como Pedro. Lembra, Mari? Eu falei, eu estou me sentindo como Pedro, que era um pescador, então ele sabia nadar muito bem, mas quando a água turva cobriu ele não sabia nadar mais. Ele mergulhou naquela água, e eu não quero mergulhar nessa água turva, mas eu acho que eu vou mergulhar. Lembra disso? E, de fato, quando deu 6h da tarde, na quarta-feira, veio uma junta médica e falou, você precisa ir para a UTI agora. Eu agarrei o Matias. Eu coloquei ele no meu peito. E eu falei, meu Deus, é o último mamazinho. É o último mamazinho para ele, Deus. Daí, eu agarrei, eu falei, eu não posso nem dar mamar. A enfermeira falou, não. Aí ela olhou o bebezinho e falou assim, vai, seja breve. E ele foi mamando. Eu nem lembro muito bem o que eu falei com o Matias, mas disse que eu amava. E eu lembro que eu falei assim, filho, talvez esse seja meu último mamazinho para você. Eu amo você. E aí ela falou, agora tem que ir. E aí eu fui para a UTI. E quem me levou para a UTI? A tal da enfermeira que disse que eu não ia melhorar. E o que é que passou no coração de mamãe nessa hora? Quem vai cuidar do meu filho, né? Porque era, enfim, tudo aquilo, né? E ela me levando assim, aquele silêncio, né? Ela me levando assim na cadeira de rodas e ela, quem vai cuidar do seu bebê? Você não tem mãe? Você não tem sogra? Gente, aquilo foi me dando uma coisa ruim. Quando eu cheguei na UTI, eu estava com a pressão 19/12. E aí eu cheguei ali, e naquela hora que eu cheguei, tinha uma moça sendo entubada, bem naquela hora. E eu entrei naquela UTI, e eu precisei, irmãos, aqui entra o ponto alto dessa pregação, tá bom? Eu precisei fazer uma escolha. E eu disse, Deus, eu não te vejo, eu não te ouço, e eu não te sinto. Mas o Senhor disse que o Senhor ia estar comigo até o fim. E eu decido crer nessa palavra. E eu vou te caçar nessa UTI. E eu vou te achar. Eu vou te achar. Eu me lembro, tentar lembrar de alguns versículos. Eu já estava com confusão mental um pouco. E eu não conseguia lembrar de versículo algum. Algum não. Eu, na verdade, lembrei de 3 versículos. E os versículos eram, Senhor é meu pastor e nada me faltará.
O segundo versículo era em Salmos 46, o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, socorro sempre presente na adversidade. E o terceiro versículo era Jesus falando, eu estarei com vocês até o fim. E eu repetia esses versículos e eu tentava lembrar de outros. Eu não conseguia lembrar. E eu tentava lembrar de uma música, alguma canção que pudesse me sustentar ali. E a única canção que eu conseguia lembrar... Gente, sumiu tudo da minha cabeça. A única canção que eu conseguia lembrar era um refrão da música. Vocês me desculpem se ficar desafinado. Mas essa foi a música que eu mais cantei de hora em hora naquela UTI. Que era assim... Santo Espírito... Eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu precisava crer que se eu morresse, Deus cuidaria do meu filho. Mas que se eu vivesse, o Senhor também traria um forte testemunho. Eu precisava crer que mesmo eu não sabendo o que Deus ia fazer ali comigo, sem a palavra dEle, sem a voz dEle, Ele estava cuidando de mim. Quando eu terminei aquela oração, eu abri os olhos, minha pressão lá em cima. E aí, teve troca de plantão, eu vi a médica entrando. Quem era a médica? Era a cardiologista do Arnaldo. Quando eu vi aquela mulher, parece que eu vi a manifestação de Deus ali. Eu precisava de alguém que eu sentisse segurança. Eu estava sem celular, eu estava incomunicável, eu não sabia como meu filho estava, ninguém sabia como eu estava. Se me desse um treco ali, meu marido ia saber só no finalzinho da noite. E daí eu vi aquela mulher ali e eu falei, o Senhor está ali. Ela veio conversar comigo e me falou que era síndrome de HELP, que até então eu não sabia que eu tinha, que era o meu caso, mas era o caso daquela menina, aquela moça que estava sendo entubada. Meu espírito se ligou daquela moça, comecei a interceder por aquela mulher o tempo que eu fiquei lá, porque eu ouvi os gemidos da mulher quando ela estava sendo aspirada, sabe? Foi muito difícil. E eu falava, tenha misericórdia dela e do bebezinho, Senhor, que nasceu com 20 e poucas semanas. E daqui a pouco meus seios começaram a inchar de leite. E eu pensava, meu Deus, meu filho está com fome. E eu não posso dar o meu mamazinho para ele, não posso dar meu leite, porque o leite não sai da UTI. E aí eu fazia uma escolha. Eu sei que o Senhor está cuidando dele. Deus, eu vou me desligar. Eu não quero ficar lá fora. Eu vou viver intensamente o que o Senhor tem para mim aqui. E aí eu comecei a ver as enfermeiras chegando para ordenhar meu seio. Eu comecei a ver a manifestação de Deus em pessoas. E aquilo trouxe ao meu coração muito refrigério. Depois eu entrei na quarta-feira na UTI. Eles me deram a dose de ataque de um remédio para eu não convulsionar. Porque se eu convulsionasse, entraria para eclâmpsia. E aí os riscos eram maiores. Talvez neurologicamente eu não voltaria ou até faleceria. E eles me deram um anticonvulsionante, mas a minha pressão, de hora em hora, sabe, o SBT informa, sabe assim? Aquela pressão, aquele aparelho, e 19 por 12, 19 por 12. Eu falei, Deus, eu não vou olhar mais esse negócio. Não vou olhar mais, eu quero confiar no Senhor. E ficava cantando essa música. Quando deu sexta-feira, no meio-dia, eu recebi a notícia de que eu poderia ir para o quarto, mesmo a minha pressão ainda não estando tão boa. Fui para o quarto, no sábado eu fui para casa, com a notícia de que eu deveria continuar com o tratamento, de que qualquer coisa que me acontecesse, eu teria que voltar para a UTI. E eu saí de lá tomando 3 tipos de medicamentos 6 vezes por dia para minha pressão não subir de 13 por 9. Ainda estava muito alta, né? Eu sempre tive a pressão muito baixinha. E quando eu fui para casa, minha médica falou, eu estou muito preocupada que você vire uma hipertensão crônica. Nós vamos ter que te observar durante os 40 dias pós-parto, porque isso é bem possível que aconteça com você. E eu fui para casa e eu fui vivendo. Quando eu peguei meu filhinho no colo, eu fiquei muito maravilhada, né, com a alegria e gratidão que o Senhor me fez para voltar para casa. Mas, para a glória do Senhor, eu fui desmamando um a um dos remédios. E no 38º dia, eu já não estava tomando mais nenhum.
Quando eu voltei para a consulta médica, precisei fazer acompanhamentos periódicos, a médica virou para mim e falou assim: agora eu fecho o seu diagnóstico. Eu não queria acreditar. Agora seus órgãos estão normais. Você realmente teve esse quadro. Foi aí que eu descobri que eu tive a síndrome de HELP também. E ela falou assim para mim: você tem a cabeça forte, né, Vanessa? Você tem a mente forte, porque mães que passam por menos do que você, elas ficam muito mal. Eu te vi muito preocupada, mas eu não te vi desesperada. E eu olhei para ela e eu falei: é porque eu tenho um Deus. E eu entreguei minha vida para Ele. E ela ficou me olhando assim, ela falou: eu acredito nisso. E eu pude testemunhar do Senhor ali. Esse é meu testemunho. E na UTI, eu pedi para o Arnaldo levar minha Bíblia. E eu comecei a ler avidamente Romanos. Era o que meu coração tinha. E meus olhos assim, repousaram sobre uma passagem, alguns versículos bíblicos que eu quero ler com você hoje aqui. Romanos, no capítulo 5, no versículo 3 a 5, eu vou ler hoje na versão ARA. Se puder colocar... ARA. A-R-A. Será que tem aí? Não? Sim? Não tem? Então tudo bem, não tem problema. Diz assim, ó: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, em algumas traduções paciência, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Essa palavra ficou aqui no meu coração e me trouxe fortemente uma clareza de que a fé, meu querido, vai ter momento que você não vai sentir aquela avidez por ela. Vai ter hora que você não vai sentir vontade, ou não vai ter a sensação e a motivação emocional que sustente a sua fé. Aqui, a palavra no original para tribulação, ali, ó, nos gloriamos nas próprias tribulações. Aqui a igreja estava passando por grandes perseguições. O apóstolo Paulo escreve esse texto para que os irmãos pudessem ser confortados. E aqui a palavra tribulação no original é tilipsis, que significa pressão. Quando você e eu estamos sendo pressionados, o Senhor traz um poder catalisador de que aquela fé que não é vivida no tempo bom, no tempo fácil, ela possa ser mexida lá dentro, porque o Espírito Santo está dentro de você e a fé é um presente de Deus e ela precisa vir para fora. Mas é na pressão, sabe, no apertar. Sabe quando Jesus estava no Getsemane? Getseme significa lagar de azeite, ou seja, no lugar onde a azeitona era prensada. Jesus estava sendo prensado ali naquele momento, e o que saiu de Cristo? Unção. E o que sai de mim e de você, quando estamos passando por pressão e tribulação, pode ser e deve ser unção de Deus. E a unção quebra todo jugo. É só a unção que quebra todo jugo opressor, toda a escravidão, toda a incredulidade. Tudo que nós precisamos é ser pressionados por Deus no lugar certo, no tempo certo. Porque ali não será só você encontrará o Espírito Santo de Deus. Não é a sua emoção ou a minha. É quando somos pressionados que produz algo diferente. Então as tribulações, por favor, pode deixar o versículo ali, o versículo 3. Nós não nos gloriamos naquelas outras coisas que diz o versículos
acima, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas pressões. Tá difícil aí? Você está se sentindo pressionado? Está passando por algum processo difícil? Um diagnóstico difícil? Um casamento difícil? Está passando por alguma coisa que parece que é impossível? Aceite a pressão de Deus. Não é Deus quem nos faz passar por momentos difíceis. Às vezes a gente se coloca ali. Ou às vezes é Ele que nos empurra. Ou seja lá qual que é a verdade disso. Tem mistérios que a gente nunca vai saber. Mas creia em algo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Você não está só. Esse tempo não dura para sempre. Mas o tempo que durar, precisa extrair de nós a real essência. E depois de sermos pressionados e passarmos pelas próprias tribulações, elas geram em nós uma perseverança. Em algumas traduções, paciência. E o que significa isso? No original, a palavra é hipomone, que significa fortaleza. Olha que coisa mais curiosa. A paciência não é um lugar de passividade. Não aqui. A paciência é um lugar onde ativamente a gente se posiciona e se agarra àquilo que Cristo diz que é. Porque se Ele diz que está com você, seja onde quer que você vá cair, Ele está. Porque se Ele disse que Ele te sustenta pela mão e que Ele é seu refúgio e fortaleza, bem presente no dia da adversidade, então Ele é. E mesmo que você não ouça Ele repetir isso, eu e você podemos nos agarrar e crer que Ele é o que Ele diz que Ele é. Esse é o tipo de fé que permeou a vida de Abraão. Leia comigo. Romanos 4, no versículo 17 e 19. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, o pai de nações. Pode voltar um pouquinho. O pai de muitas nações. Ele foi chamado de pai das nações. E quem mais ele é na Bíblia? O pai de quem? O pai da fé. E por que ele é o pai da fé? Por que Abraão é o pai da fé? Porque ele creu além da esperança. Próximo versículo. Abraão esperando contra toda a esperança. Deus havia dito: você será o pai de muitas nações. Através de você, todas as gerações serão benditas. Mas Abraão era estéril, não tinha filhos, estava com 100 anos e não tinha como se cumprir aquela promessa. Mas ele creu contra toda a esperança. Você não precisa de circunstâncias palpáveis para crer que Deus é o mesmo, que age e agirá até o fim dos nossos dias. Porque Ele é quem Ele diz que Ele é. E Ele faz aquilo que só Ele pode fazer. Há alguma coisa impossível para Deus? Jesus disse. Quando os discípulos perguntaram: quem então será salvo? Se os ricos não entrarão no reino, né? É mais fácil. Quando Jesus disse: é mais fácil que um rico passe, o camelo passe debaixo de uma agulha do que um rico ser salvo. Os discípulos falaram: então quem vai poder ser salvo? E Jesus disse assim: todas as coisas são possíveis. Há algo impossível para Deus? Se Jesus é aquele que ressuscita dos mortos, aquele que já estava morto em putrefação por 4 dias. Se Deus é aquele que visita a estéril, porque Sara com 90 anos gerou.
Você estava achando que o meu testemunho era forte porque 40 eu tive um bebê? Sara com 90. Ela engravidou de Isaac porque Abraão creu. Ele esperou. Essa esperança é a paciência ativa. É essa palavra usada. Contra toda esperança ele creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Próximo. E sem... Oh, meu querido, a gente tem escolha. Sem enfraquecer na fé, 100 aninhos. Embora levassem em conta, ele não estava alienado. Ele levou em conta que o seu próprio corpo estava amortecido para poder fazer um filho. Sendo já de 100 anos, e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Porque no tempo da adversidade, aonde a gente vai passar por aquele lugar onde a gente não vê, não sente, não ouve, nós somos desafiados a dar um passo a mais, no escuro, mas no escuro Deus está. No vale Deus está. Continua aqui em Romanos, que a gente estava lendo, 5:3. Então, toda a tribulação, sabendo que a tribulação ela produz perseverança, que é essa paciência, que fala que é fortaleza, ou seja, não é você esperar passivamente, mas é você decidir por se apegar, decidir por obedecer. Você sabe que tem um autor de um livro chamado Bonhoeffer, que ele diz assim, que a fé e a obediência, elas andam juntas. Quando a sua fé não der conta, querido, como a minha não estava dando, a minha fé não dava conta. Eu estava com muito medo de meu filho ficar sozinho. Mas quando a nossa fé não dá conta, você e eu temos uma opção. E qual é ela? Obedecer. Obedecer o quê? A palavra viva de Deus. Se agarre a ela. Quando não houver resposta de fé no seu coração, porque fé não é um sentimento, você é mais do que você sente. Muito mais do que você sente. A fé não é um sentir, a fé é uma convicção em uma pessoa. E a fé difícil, sabe qual é? Como eu disse lá no começo, não é acreditar que Deus existe. A fé é acreditar que Ele te ama e que Ele se importa com você no tempo onde as portas estão fechadas. Essa é a fé que precisa aprofundar na sua e na minha vida quando as coisas estão difíceis. Então veja, agora começa a ganhar um pouco mais de sentido aquele versículo para mim, que diz então que eu posso agradecer as nossas dificuldades. O apóstolo Paulo diz, eu serei grato em todo o tempo. E a gente às vezes fala, como é que eu vou ser grato por uma tragédia? Como é que eu vou ser grato por um tempo difícil? É porque ali no tempo difícil Deus se manifesta. É no silêncio que você pode decidir por procurá-lo e você encontrar esse Deus que fortalece a sua fé, que se manifesta sobre você. Então, quando te falta fé, obedece. A fé ela é como um bebezinho. Eu estava amamentando esses dias o meu filho e Deus continuava ministrando no meu coração a respeito disso. E ele dizia ao meu espírito, a fé é como um bebê. Ele precisa de cuidar. Você precisa cuidar da sua fé. E ela às vezes vai te levar a um limite. Mães que não dormem. Oh! Às vezes a gente não sabe a força que a gente realmente tem. Estava falando para a Mari. Eu não sabia que eu podia sobreviver dormindo 1h30 por dia. O bebê exige de nós o limite, muitas vezes. A nossa fé, para crescer, vai precisar nos colocar num limite. Mas veja, não é para morte e destruição.
promessa se concretiza sobre as nossas vidas. E qual é a promessa? Revelação do Cristo. Viver a nossa vida de um modo diferente. Vencer o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? Em 1 João 5,4 diz: a vitória que vence o mundo é a sua fé. Assim você consegue vencer todas as tribulações. Porque quando a gente tem fé, diz lá em Efésios, naquela passagem que fala sobre a armadura do Espírito, já viram? A armadura do Espírito. E o que é a fé naquela armadura do Espírito? É o quê? O escudo. E lá o apóstolo Paulo diz: e com a fé vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você não sucumbe à mentira de Satanás. Quando ele tenta a nossa emoção, porque é um lugar em nós vulnerável, e quando ele tende a jogar e lançar pensamentos na nossa cabeça de que a gente não vai conseguir sair do outro lado, de que Deus nos abandonou, de que Ele não se importa, então eu simplesmente, juntamente com você, posso decidir crer que Deus nunca vai mudar. E de que Ele é o Deus que morreu por mim e por você. Então é impossível que Ele nos abandone. Então eu começo a crer que, como diz Isaías, nós estamos ali, escritos na palma da mão de Deus. Você sabe que no corpo glorificado de Jesus, Ele está com as mãos furadas ainda? Quando Ele ressurge, quando Ele ressuscita e Ele se demonstra ali para os discípulos, Ele atravessa as paredes. Eu acho isso fantástico. Está lá todo mundo na reunião fechada, os discípulos com medo, porque Jesus tinha acabado de morrer. Aí de repente, com as portas fechadas, Jesus atravessa a parede e aparece na reunião deles. E Tomé, que não havia crido, lembra disso? Tomé não tinha acreditado que Jesus tinha ressuscitado. Jesus fala assim: olha, Tomé, toca aqui nas minhas mãos, corpo glorificado, toca aqui do meu lado. Sabe por quê? É um memorial. Nós estamos aqui, Como alguém esquece de algo que está aqui? Já viu aquelas pessoas que são esquecidas? E que às vezes tem aquela coisa de colocar um elástico no pulso, tem um negócio de amarrar não sei o que lá no dedo, para lembrar de alguma coisa? Pois você está aqui, nas mãos do Altíssimo. Não, Ele não é como eu e você que se esquece. Mas ainda que se esquecesse, não tinha como. Como a gente pode duvidar que esse Deus nos ama e que cuida da gente, ainda que a gente esteja atravessando um caos? E que eu me lembro que a nossa esperança é aquela que o apóstolo Paulo diz. Você deve lembrar desse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você, eu, todas as coisas colaboram. A pressão colabora, não mata, colabora. Vamos continuar. Versículo 4. E a perseverança, sabe o que essa palavra significa? Experiência, dokimé. Ela é usada para se referir ao metal que foi submetido ao fogo em alta temperatura para limpá-lo de todas as suas impurezas. Ou seja, ela descreve algo do qual eliminou-se todas as impurezas e bota no fogo. Oh, Deus! Deus nos faz passar pelo batismo com fogo. E eu sei que muitos irmãos acham que o batismo com fogo é poder. Isso aí, sapateando, falando em línguas, rodando. Queridos, o batismo com fogo é o fogo purificador. Sabe por quê?
Porque Deus está comprometido com a gente em queimar palha, em queimar emoção que não corresponde ao céu, em queimar passado que não corresponde ao céu, em queimar ativamente um comportamento que não corresponde ao céu. Por quê? Porque todos nós estamos caminhando para um lugar. E nesse lugar, a sua noiva não terá mancha ou ruga. O Espírito Santo está ativamente queimando as impurezas, incredulidade, imperfeições dentro de nós. E isso é graça. É graça porque quando a gente passa do outro lado das tribulações, e a gente começa a passar por todo esse processo de pressão, e aí a gente percebe que a força ela vem, e ela não vem por mim e por você, ela vem pelo apoio do Espírito. E aí a gente começa a passar por essa força que a gente estava falando aqui, e aí a gente cai nesse lugar onde somos purificados, a gente começa a perceber que nós não éramos tão puros quanto imaginávamos que éramos, mas a gente recai na graça de Deus. E essa canção tão linda, recaio em tua graça, lembra? Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, o quê? Por quê? Quem sabe quem é Deus que os guarda se nós não passarmos pelo fogo? Não há graça. Porque Ele te ama tão profundamente como amou Cristo. Porque Deus, o Pai Celestial, amou Cristo tão profundamente. E amou a gente tão profundamente. Cristo derramou a sua vida tão profundamente. E Ele foi prensado porque nos amava. E nos ama. Somos prensados para nos parecer com aquele que nos ama. Estamos sendo gerados. Eu e você estamos num útero espiritual. E vez e outra, o útero aperta. Dá uma contração, mas há um crescimento. Por quê? Porque a glória do Senhor nos aguarda. Com grande revelação, com grande expectativa, com grande triunfo sobre a morte nessa terra. Então, se você está com algum diagnóstico difícil, se você está com alguma pressão difícil passando na sua vida, entenda, esse é o tempo propício para você responder a Deus devidamente, em obediência, como um filho de Deus. E você vai, assim como eu, que passei por outro lado hoje, louvado seja o nome de Deus, não estou com pressão alta nenhuma. E em nome de Jesus, com a sua graça poderosa, ficou na minha memória tudo aquilo que eu passei, mas não no meu corpo mais. É assim que o Senhor faz conosco. De glória em glória somos aperfeiçoados. E essa experiência significa isso. Você vai querer ser batizado pelo fogo? Jesus se manifestou para isso. Não tenha medo, querido. Não tenha medo, porque o Senhor é o nosso Deus, está conosco em todo o tempo. Aqueles que vivem experiências profundas da presença de Deus são esses que se levantam em autoridade. Você está passando por um processo para ter uma autoridade diferente. Uma autoridade espiritual diferente. Aceita esse processo maravilhoso. E terminando, a última palavra. Qual é a última palavra? Dizem que a esperança é a última que morre, né? Aqui sobre essa esperança, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Um grande segredo do desenvolvimento da espiritualidade é não se deixar levar pelo que você sente. Guarda isso no seu coração. Porque quando o calo apertar e você começar a se sentir sozinho, quando o calo apertar e você começar a não ouvir Deus e você achar que Ele te abandonou, você precisa se lembrar que a sua emoção não fala a verdade. A sua emoção e a minha emoção, muitas vezes, é equivocada. E diz a palavra, enganoso é o coração do homem.
E você não pode se entregar a ele. Porque se você se entregar, a sua esperança morre. Mas você pode se entregar à pressão para que no fim das contas o seu caráter esteja provado e você encontre Jesus do outro lado e saltitando você entenda uma revelação fresca que te coloca num nível espiritual diferenciado. O sentir, na grande parte das vezes, irá nos levar a afogar nas águas turvas. Mas nós não fomos chamados para afogar nas águas turvas. Você lembra da passagem de Pedro? Quem estava lá? Pedro pediu ajuda. E Jesus se manifestou puxando ele de dentro da água turva. E agora Pedro tinha não só uma nova experiência, mas uma nova revelação a respeito do cuidado de Jesus com ele. O sentimento existe e ele não deve ser negligenciado. Eu não estou falando para você abafar suas emoções, fingir que não está lá. Eu estou dizendo que apesar dela estar lá, e você está consciente que você tem medo, que você está consciente de que às vezes existe incredulidade, você não se deixa dominar por ela. É diferente. Porque a gente que na vida do adulto não faz as coisas só quando a gente quer. A gente faz o que a gente precisa fazer. Então, não se permita ser controlado pela tua emoção no tempo do caos. E C.S. Lewis fala que a fé é confiar, mesmo quando os sentimentos e as circunstâncias parecem contrariá-lo. Fé não é apenas confiar, mas perseverar na confiança. Fica ali e espera o manifestar de Deus. E resgatando a frase de Bonhoeffer, ele diz, então, que a fé e a obediência caminham juntas. Eu lendo aquela passagem, eu entendi o seguinte, que quando a sua fé não responde, mas você decide caminhar em obediência, a fé vai te alcançar. Há um upgrade na sua fé. Há um novo aumento na sua fé quando simplesmente a gente decide obedecer e no fiasco, assim, no fim, no negocinho pequenininho de fé que tem. Porque Jesus disse, ainda que a sua fé seja, como? Um grão de mostarda. Você vai poder dizer para um monte, sai daqui, vai para lá. E ele vai. O Senhor dá de presente uma nova quantidade, uma nova potencialidade de fé sobre você e sobre mim. Então, a fé, ela se manifesta quando a gente não tem resposta segura. Pode ser que você não tenha resposta nenhuma, mas a fé está te transformando em alguém diferente. Ela pode te levar ali. E eu encerro fazendo as minhas conclusões e aplicações aqui. Primeiro, não deixe o caos dominar você. Pela fé, você pode se deixar ser dominado por Deus no caos. Você não precisa desesperar. O apóstolo Paulo fala, perseguidos, como é? Entristecidos, mas não desesperados. Porque foi esse versículo que veio à minha mente quando a médica me disse, eu não te vi desesperada. A verdade é que mal sabia ela que dentro de mim beirou o desespero. Mas eu escolhi crer. Você não precisa se entregar à desesperança. 2. Na pressão, que é a tribulação, suporte ela na hora da dificuldade, entendendo que todo o azeite é extraído debaixo da pressão. Só dessa forma. Deixa Deus trabalhar esse nível de unção e autoridade em você. Só há azeite quando as azeitonas são esmagadas. 3. Na fortaleza, que é a paciência, a perseverança, não se deixe levar pelas suas emoções. Elas abalam a sua fé. Não se entregue a elas. Antes, construa uma fortaleza com a fé que há dentro de você. E se ela faltar, creia, o Senhor te dará mais. O Senhor te encontrará com ela. Mesmo que para isso você precise apenas obedecer, mesmo sem sentir. E 4. Na experiência, a purificação, permita que Deus leve as impurezas do seu coração. A incredulidade, enquanto você crê nele, ela é dissipada. Eu e você somos chamados para viver um sobrenatural, amém? Queria chamar a banda aqui. A banda aqui. E orar com você.
Porque a rendição ao Espírito Santo nessa hora, lembra da canção? Nós vamos cantar ela agora. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. É confiar que Ele tem um plano melhor para você do que o seu. É crer. Eu te convido a ficar em pé. Há um presente de Deus. A sua fé, Deus, a fé que o Senhor nos dá é um presente, diz a palavra. E eu peço que haja um despertamento sobre as nossas vidas, ó Deus. Aqueles que caminham nesse momento em tempos difíceis, ou aqueles que durante o ano vão se deparar com alguma situação desafiadora. Eu quero clamar. Eu quero clamar, ó Deus, que haja uma determinação nesse coração profunda de te encontrar no meio do caos. Porque o Senhor se faz presente. E mesmo quando a gente não consegue ouvir o Senhor, e mesmo quando a gente não consegue te sentir, ó Deus, existe um fogo refinador, capaz de fazer queimar tudo aquilo que não pertence ao Senhor e que nos enfraquece, que nos faz, Senhor, duvidar, que nos faz andar errantes pelo mundo e não vitoriosos. Hoje, eu declaro vitória sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Eu declaro a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Eu declaro, Senhor, sobre cada vida, sobre cada coração aqui, Senhor, que não haverá prostração diante das adversidades e circunstâncias, mas o seu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza apontará um novo caminho. Eu declaro, Senhor, uma unção fresca e vitoriosa sobre cada vida, para a glória do teu nome, e nós agradecemos a ti. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de não sucumbirmos, como tantos, Deus, que não encontraram a sua santa presença e infelizmente ainda lidam com as suas emoções que os afogam, com dias difíceis que parece que a escuridão não vai iluminar. Para nós temos um presente. Aqueles que encontram com a sua presença e encontram com a luz do mundo. E nós queremos que o Senhor nos ilumine, Senhor, para que tudo que temos e tudo que somos seja oferecido ao Senhor em rendição completa e total. Queremos te encontrar, lavados, remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Em 1 Coríntios 11, 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós temos essa oportunidade para nos examinar, nos colocar frente a Deus, na presença de Deus. Estar neste lugar é uma ponte que Deus proporciona para nossas vidas, sabe? Participar dessa mesa é significado de que nós experimentamos a graça e a misericórdia de Deus. Não é simplesmente porque eu tenho 20, 30, 15 anos de igreja, senão a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. A cada manhã eu tenho essa experiência com Deus. Se você não está tendo essa experiência, eu quero te convidar que você examine seu coração. Por que você nesse tempo tem caminhado um pouco distante da presença de Deus? Isso aqui nos proporciona essa ponte para nos aproximar do coração de Deus, para renovar minha aliança com Ele. Isso significa renovar a aliança. Isso significa de que Deus está atento na minha vida, na tua vida. Ele está atento àquilo que acontece no teu coração. Ele está atento ao que acontece, o que passa pelos teus pensamentos, teu dia a dia. Então estamos aqui neste lugar, não é simplesmente para tomar um suco e comer um pão, e sim para nos render, como essa música. Eu me rendo, Deus, eu me rendo, eu me rendo.
Apesar daquilo que Deus, eu me rendo. Apesar das dificuldades, eu me rendo. Apesar das dívidas, Deus, apesar de como está minha vida, eu me rendo. É isso que Deus espera nessa manhã da gente, um coração rendido. Sabe quando fala para a gente se examinar, é Deus dizendo: filho, para de viver uma vida religiosa, para de viver. Você vai escutar sempre isso. Quando você escuta muitas vezes isso, é porque alguma coisa Deus está querendo dizer, algo Deus está querendo te mostrar. Sabe, a experiência que minha esposa contou no testemunho dele foi uma experiência muito forte para a gente. A gente literalmente teve que ter essa atitude de falar assim: cara, não serve de nada 30 anos, ter nascido num lar cristão, se a gente não renovar a mente, não renovar o coração frente àquilo novo que Deus sempre tem. Uau! Sabe, a experiência ela tem um, como quem diz, um propósito, e é te mostrar de que a misericórdia de Deus, ela permanece, apesar de como eu sou. A misericórdia e a graça de Deus me sustenta. Por isso que você está neste lugar, por isso que você está aqui, recebendo, sendo ministrado, cultuando a Deus. Amém, amém, amada igreja. Amém, amada igreja. Quantos são gratos a Deus por estarem neste lugar, por fazer parte desse tempo. Eu não sei o que está se passando pela tua mente, pelo teu coração, mas Deus está vivo aqui neste lugar. Ele está presente neste lugar, ministrando o teu coração, ministrando tua vida. Sabe, Ele já está planejando esse ano para você. Então se prepare, se prepare, se prepare. Ele vai te chacoalhar, mas é necessário viver o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é tipo uma rede, um coco, que é muito gostoso, por se dizer, mas é te chacoalhar. Viver o verdadeiro evangelho é entregar tudo para Ele, é entregar tua emoção, teu coração, tuas dificuldades, teu casamento, tua economia, tudo aquilo que você carrega, tudo aquilo que você tem, a tua história, a tua história. Essa aliança nos permite entrar na presença de Deus, entrar na presença de Deus. Então eu quero te convidar que você continue abrindo o teu coração, que não seja mais um ano onde você vem simplesmente para um culto, senão você vem para um encontro com Deus, e você gera esse encontro no teu lar, na tua casa. Por quê? Porque tem a ver com Ele, tem a ver com Deus, tem a ver com aquilo que Ele está proporcionando nesse tempo. Amém, amém, amada igreja, amém, amada igreja. Faz um silêncio, faz um silêncio. Fecha teus olhos, medita na palavra de Deus, medita nesse 2025, naquilo novo que Deus está proporcionando para a tua caminhada espiritual, como família, no teu relacionamento, na tua espiritualidade, na tua sensibilidade com aquilo que Deus vem propondo para você. De certa maneira, essa aliança significa: Deus, mais uma vez eu venho aos pés da cruz, mais uma vez eu me rendo na tua presença, mais uma vez eu quero, Pai, essa oportunidade de mergulhar na tua presença, de te obedecer. Faça a tua oração, faça a tua oração, faça a tua oração. Aleluia, oh aleluia, Espírito de Deus. Fazemos reverência da tua presença, reverência da tua presença nesse lugar, reverência da tua presença.
É um momento especial. É um momento especial. Não foi por acaso que o Senhor morreu na cruz do Calvário. É para que esse momento, essa aliança tão especial, ela renova meu espírito, renova minha mente, renova meu coração. É muito simples, muito simples. Deus não fez as coisas complicadas. É muito simples, é renovar essa minha aliança com Ele. Aleluia. Todo mundo pegou os alimentos? Está todo mundo? Alguém está precisando? Amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Faceis isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois haver ceado. Então vamos comer o pão, meus irmãos. Significado do corpo de Cristo. Pode comer o pão. Tomou também um cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebamos esse cálice. Pode beber. Aleluia. Amém. Vamos para casa contentes e felizes. Amém. Amém. Fique atento. Eu venho falando nos nossos primeiros cultos. Fique atento do que Deus está falando, sabe? Nós como pastores e a liderança da igreja estamos buscando alinhar nossos corações, porque Deus está trazendo algo novo para essa igreja. Deus está trazendo um despertar. Sabe, é como aquela água que ela vem por baixo, ela não se mostra por cima, mas vem por baixo fazendo barulho, sabe? Está sendo muito precioso de Deus. E nós como igreja queremos estar no propósito, no centro do propósito da vontade de Deus. Não como família, nós como maridos, como sacerdote, a gente está buscando se posicionar. E eu quero te convidar, amada igreja, fica atento. Sabe, esse jejum, eu sei que tem muita gente que está aprendendo a fazer um jejum, e a gente não entende simplesmente porque o manual disse que temos que fazer jejum. Não, porque nós acreditamos em um Deus todo-poderoso, em um Deus que transforma, em um Deus que salva, em um Deus que cura, em um Deus que prospera a vida de todo aquele que se quebranta na presença de Deus. Então eu quero te convidar que fique atento, sabe? Fique atento, não se distraia por nada. Vivemos tempos difíceis, então eu quero te convidar que você fique atento em oração, buscando a Deus, sabe? Coloca aquela música que vai gerar um ambiente para Deus, um ambiente para Deus. E eu sei que é uma luta para muitos. Coloca o pagode ou coloca aquilo que adora a Deus? Né? Busca aquilo que adora a Deus, que eu tenho certeza, tenho total convicção que transformação vai acontecer dentro do teu lar. Amém. Amém. Te espero domingo que vem. Domingo que vem teremos um pastor nos visitando. Sim, pastor. Sim, que vai nos visitar aqui. Ele nunca veio aqui. E eu quero te convidar que você possa estar neste lugar para receber mais de Deus. Amém. Amém, amada igreja. Levanta tuas mãos aí para o céu. Deus Pai, obrigado, Jesus, por esse tempo precioso, por esse tempo onde o Senhor tem impactado o nosso coração, tem superado nossas expectativas com Tua palavra, com Tua manifestação sobre nossas vidas. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, entregamos esse tempo. Continua fluindo nesse lugar, continua ministrando os corações.
toda a glória e toda a honra seja dada a Ti. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Vai na paz do Senhor Jesus. Uma boa semana.